Olá, meus gurios e minhas gurias, tudo bem? Meu nome é Marcelo Perillo, eu sou professor de Física da PIVA e esse é o nosso curso de Física, Eletricidade e Eletromagnetismo. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar de campo elétrico. E, para começar a falar de campo elétrico, sem mais delongas, nós precisamos lembrar o que uma carga fazia com o espaço ao seu redor. Ela modifica o espaço ao seu redor. Então, qualquer matéria, por existir, já modifica o espaço ao seu redor. E nós sabemos que as cargas elétricas ou são positivas ou são negativas. E para a gente estudar os campos elétricos, a gente vai começar a falar de cargas que a gente chama de pontiformes. Cargas pontiformes. Opa. Como o nome já sugere, as cargas pontiformes são cargas em formato de ponto, ou seja, elas são cargas que se concentram em apenas um ponto. E a gente vai analisar os campos elétricos gerados pelas cargas pontiformes. Então, campos elétricos de cargas pontiformes. Vamos imaginar aqui uma carga elétrica positiva. Vou usar o azul para o positivo. E a carga positiva, ela gera um campo que se propaga. A carga pontiforme gera um campo que se propaga pelo espaço de forma que a gente chama radial. Então, ele se propaga desse jeito assim. Ah, professor, na última aula você mostrou o desenho do campo, era assim, ó. Também mostrei, mas esse não é a representação que a gente usa para o campo elétrico. Essa representação eu vou mostrar na próxima aula para as linhas de potencial. Mas isso é spoiler. Aqui a gente vai desenhar as linhas que a gente usa de forma convencional para o campo elétrico. Essas são as linhas de campo. Elas representam a direção do vetor do campo elétrico. Então, se eu pegar aqui a minha caneta marrom, em qualquer ponto desse espaço ao redor da carga, se eu pegar aqui neste ponto, eu vou conseguir identificar a existência de um campo elétrico, de um vetor campo elétrico, na direção das linhas de campo. Então, ele está aqui. Opa, está ao contrário. Então, ele está aqui. Ok? E se a carga for negativa, vou desenhar aqui do meu lado. Se a carga for negativa, a gente vai identificar um campo, lembrando que ela ainda é pontiforme, tá? Se a carga for negativa, a gente vai identificar um campo também, só que esse campo, agora, ele em vez de ser irradiado para fora, ele é irradiado para dentro. A gente diz que ele chega na carga, ele termina na carga elétrica negativa. Então, tá aqui um campo elétrico de carga negativa. As linhas de campo, elas representam a intensidade desse campo elétrico. Então, por exemplo, este cara aqui, se eu colocar mais linhas de campo, significa que este campo elétrico é mais intenso. Tudo bem? Aqui, ó. Várias linhas de campo, significa que o campo é mais forte. E se tem menos linhas de campo, o campo é menos intenso, ele é mais fraco. A gente fala que as cargas elétricas positivas, o campo sai delas e chegam nas cargas negativas. Ou seja, a gente diz que o campo elétrico ele nasce nas cargas positivas e morre nas cargas negativas. Se eu tenho um sistema com duas cargas elétricas, uma positiva e outra negativa, eu vou ficar com algo parecido com isso aqui. Os campos eles vão se conectar desse jeito aqui. Dá para ver essa linha aqui? Nem dá para ver, né? Essa aqui vai passar pelo título, olha lá, olha que bagunça. E bagunça, legal. Eles vão se conectar. Tudo bem?
Agora, eu quero tentar lembrar da fórmula do campo elétrico. Vamos apagar aqui, então. A gente já tinha falado da lei de Coulomb. E na aula passada eu dei um spoiler para vocês sobre essa aula daqui. Nós sabíamos da lei de Coulomb que a força elétrica era igual a uma constante vezes uma carga que produz o campo vezes uma carguinha de prova, certo? Dividido pela distância d ao quadrado. Tudo bem? Tá certo isso aqui? Tá certo. Espera aí. Isso, tá certo. Beleza. Mas a gente sabia também que a força ela existe quando uma carga está em torno de um campo elétrico. Ela está presente em um campo elétrico. Ou seja, a gente pode observar que isso daqui é o campo elétrico. Se eu escrever desse lado, o campo elétrico, então, ele pode ser definido como? Ele pode ser definido de duas formas. Primeiro, ele é igual a força dividido pela carga. Lembrando que aqui eu estou trabalhando com valores em módulo, tá? Depois eu vou explicar sobre a direção e o sentido. E eu posso escrever também que o campo elétrico é igual a constante do meio, constante elétrica do meio, vezes a carga que produz esse campo, dividido pela distância ao quadrado. Tudo bem? Então, vamos guardar essas duas formulinhas aqui, elas são bastante importantes para a gente. E vou apagar esse lado aqui, e vou fazer duas observações. Primeira observação em relação ao módulo e ao sentido dos campos elétricos. Em relação, na verdade, a força e a relação do campo e da força, tá? Aqui. O vetor campo elétrico e o vetor força elétrica. Qual é a relação entre eles? Eles vão ter a mesma direção se a carga for positiva. Olha só, se o módulo da carga for... Módulo não, se a carga elétrica for positiva, esses caras vão ter mesmo sinal. Então, eles têm a mesma direção. Para cargas positivas. Se a carga é negativa, o campo elétrico e a força têm direções opostas. Se a gente olhar aqui, se essa carga tem sinal negativo, eu vou ficar com uma força, vai ter um sinal oposto ao campo elétrico. Tudo bem? O que faz sentido, porque se eu reparar, vamos pegar um exemplo aqui. Se eu pegar uma carga positiva, ela está produzindo um campo que se irradia para fora. Então, o campo vai estar nesse sentido aqui. E se eu pego uma outra carga positiva, essa carga aqui positiva. Se a carga é positiva, a força está na mesma direção do campo. Então, tá para cá a força elétrica. Então, a força elétrica em verde aqui, nessa carguinha verde, está na direção do campo elétrico que acompanha as linhas de campo que a gente acabou de ver. Tudo bem? E se eu coloco uma carga negativa, a força que atua nela vai ser contrária ao campo, então vai atrair para a carga positiva. Tudo bem? Força elétrica negativa, contrária à linha do campo. Beleza? Essa é a primeira observação que a gente precisa fazer. E a segunda observação que a gente precisa fazer sobre o campo elétrico é que, se vocês repararem aqui, o campo elétrico, ele depende de algumas coisas. Ele depende do meio que ele está. Geralmente a gente vai usar o K0, né, do vácuo. Ele depende da quantidade de carga que está gerando o campo, claro, né? Porque ele é originado por causa da existência dessa carga. E ele depende da distância que ele está da carga. Se eu estou, aqui tem uma carga. Se eu estou nesse ponto ou nesse ponto,
a intensidade do meu campo elétrico vai ser maior ou menor. Olhando pela fórmula, quanto maior é a minha distância do meu campo elétrico, desculpa, da minha carga Q, quanto maior é a minha distância da minha carga Q, menor vai ser o meu campo elétrico, porque esse valor aqui vai aumentar, então essa divisão aqui, isso daqui vai ter um valor menor, tudo bem? E quanto mais próximo eu tiver, se esse valor aqui chegar mais próximo de zero, esse valor aqui vai chegar mais próximo de infinito. Tudo bem? Ou seja, se eu olhar para isso aqui como um gráfico, onde eu tenho a intensidade do campo elétrico, intensidade só, né? Sem o vetor. E aqui a distância, quanto mais longe, menor é o campo elétrico. E quanto mais próximo essa distância aqui chegar a zero, e ele está elevado ao quadrado, ou seja, isso aqui tende a infinito. Então, esse cara aqui vai fazer uma curva desse jeito aqui. Deixa eu tirar daqui. Desse jeito. Tudo bem? Esse é o formato do campo elétrico para uma carga positiva. Sim? Tudo bem? Então ele tende a mais infinito. Ah, e para a carga negativa? Para a carga negativa ele vai para baixo assim. Ele tende a menos infinito porque a carga negativa vai gerar um campo para dentro. Tá legal? Beleza. Então já entendemos como que funciona o campo elétrico para uma carga pontiforme. Ótimo. Tá. Mas muitos exercícios de vestibular, de prova, eles te perguntam, tá, calcule o campo elétrico no ponto P, sendo que eu tenho uma carga Q aqui, eu tenho uma carga Q aqui, e eu tenho uma carga menos 2Q aqui. E agora? A gente precisa falar, então, do campo de várias cargas elétricas. De várias cargas. E elas ainda são pontiformes. Tudo bem? Eu ainda aqui tenho várias cargas pontiformes. E o que eu vou fazer? Simples. Eu vou somar os campos elétricos. Esse campo aqui, gerado por essa carga, aliás, perdão, é uma carga negativa. Então ela gera um campo que se aproxima da carga. Essa carga aqui é uma carga positiva. Ela gera um campo que se afasta da carga. Tudo bem? E essa carga aqui, ela gera um campo que se afasta também da carga. Ih, Marcelo, agora azedou. O que eu faço? A gente vai fazer a soma vetorial. Para você que não conhece soma vetorial, eu sugiro você procurar lá no nosso canal Não Sou Seu Professor. A gente tem vídeos que falam sobre como fazer soma vetorial e isso fica muito tranquilo, é muito facinho de fazer. Você pode usar algumas técnicas. A mais tranquila, a mais fácil delas é decomposição dos vetores. Então, eu posso pegar esse vetor aqui, esse vetor preto, e decompor ele em dois vetores vermelhos. E eu posso pegar esse outro vetor preto aqui de baixo e decompô-lo em outros dois vetores azuis. Tudo bem? Agora sim, eu tenho vetores em direções, em mesmas direções, certo? Esses três vetores, vermelho, azul e preto, eu posso somar, né? Fazer uma soma algébrica deles, porque eles estão na mesma direção, e esses dois vetores aqui eu posso subtrair, porque eles estão em direções opostas. Tranquilo? Para fazer isso, você vai precisar saber, provavelmente, o ângulo entre esses caras aqui, tá legal? Beleza. Então, o campo de várias cargas pontiformes é somado através de
soma de vetores, tudo bem? Então, a gente considera cada um dos campos elétricos e soma todos eles. Beleza? Muito bem. Então, para a gente continuar e falar de campos uniformes. E os campos uniformes, eles são um pouquinho diferentes dos campos de cargas uniformes. Aliás, eles são bem diferentes, porque a gente viu que os campos de cargas uniformes, eles são, se essa carga for positiva, esses caras vão se irradiar aqui na direção, né, na direção radial, para se afastar da origem, que é da carga. Agora, se eu tenho duas cargas aqui, uma do ladinho da outra, essas duas cargas aqui vão projetar campo para fora. Certo? E se eu tenho 3, ou 4, ou 5, eu vou colocar 10. Vai, vamos colocar várias cargas aqui. Umas dos ladinhos das outras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou pôr aqui em cima. E 10. Pronto, eu vou desenhar só para esse lado aqui. Então, o que está acontecendo? Essas cargas aqui, elas estão criando bastante campo. E esse campo ele está se irradiando para longe das cargas. Então, esse cara aqui, ele não pode vir para cá nem para cá, porque senão ele vai se aproximar dessas cargas. Eles têm que vir reto aqui até acabar essa brincadeira aqui. Ah, esse cara aqui pode... Pronto, pronto, esses caras aqui vão fugir das cargas elétricas. Tudo bem? Então, olha o que aconteceu. A gente pegou várias cargas positivas, colocou elas uma do lado das outras e olha o resultado. O campo que sai aqui delas, bem no meio delas, é um campo de linhas paralelas. Linhas paralelas. Legal? É um campo de linhas paralelas. Então, se a gente imaginar um material que, em vez de uma carga pontiforme, ele é um material, sei lá, uma placa que está totalmente carregada de cargas positivas, opa, aqui, uma carga totalmente carregada de cargas positivas, se eu imaginar um campo que sai desse cara carregado com partículas positivas, né, carregado com cargas positivas, esse vai ser um campo de linhas paralelas. Tudo bem? Beleza? E se eu imaginar que aqui tem uma outra placa com cargas negativas, troquei a cor, né? Mas tudo bem. Aqui vai ter um outro campo que recebe linhas de campo, né? Aqui eu fiz 5, eu tenho que fazer 5 também. Vou fazer 5 aqui. Beleza? Faz sentido? Então tá. Esse exemplo aqui é um exemplo muito mais comum que cai em exercícios quando eles acabam se misturando lá com os exercícios de eletromagnetismo. Mas não muda muita coisa, o que muda são apenas a direção e o sentido dos vetores. E como eles se tornam uniformes, como eles se tornam sempre paralelos, são exercícios de aplicação muito mais comum. Beleza? Então, já que a gente acabou de terminar a teoria de campos elétricos, vamos tentar fazer um exercício. Vamos começar com um exercício mais tranquilo. Eu vou falar para vocês que tem uma carga Q sofrendo uma força F nessa direção. Tudo bem? E eu sei que essa carga ela tem o valor de 2 microcoulomb. Tudo bem? Eu falo para vocês que a força vale 4 newton.
sei lá, tô chutando valores, tá? Parece que vai ser tranquilo. Vamos ver se vai ser tranquilo mesmo? Vamos ver. Força, sabemos que é. Força é igual a carga vezes campo. Então, se eu viro para vocês e falo, calcule o campo elétrico para mim. O campo elétrico... Oh, caramba, essa caneta tá ruim. Vou trocar de caneta. Sabendo que a força é igual a carga vezes o campo, minha carga é positiva, então a minha força e o meu campo estão na mesma direção. Tudo bem? A força vale 4 newton. A minha carga, 2 microcoulomb. E o meu campo elétrico, E. Se eu passar esse valor daqui dividindo, eu vou ter que o campo elétrico vai ser 4 sobre 2. Isso resulta 2 microcoulomb. Tudo bem? Então, o meu campo elétrico, ele tem 4 dividido por 2, dá 2. E micro, se vocês forem lembrar lá do comecinho do curso, micro é 10 a menos 6. Então, aqui eu tenho 10 a sexta newton por coulomb. Ah, professor, qual que é a unidade de campo? Ih, aqui não está dando para enxergar. Vou mudar aqui. Newton por coulomb. Marcela, ainda não está dando para enxergar. Será que azul dá? Não. Vou trocar de lugar aqui. Então, vou apagar essa parte aqui, os dados do nosso exercício, e vou escrever o resultado para cá. O campo vai ser igual a 2. Como a gente sabe que lá do comecinho do curso, micro é 10 a menos 6. Então, se eu estou dividindo por 10 a menos 6, ele passa multiplicando 10 a sexta. E a unidade vai ser o quê? Newton dividido por coulomb. Newton por coulomb. Tudo bem? Essa é a unidade, pelo menos uma das unidades que a gente utiliza, a mais comum, para campo elétrico. Tá legal? Aqui. Beleza? Outro exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui um pouquinho mais atrapalhadinho. Se eu te disser que eu estou no vácuo, então K0 é 9 vezes 10 elevado à nona. Eu tenho uma carga aqui pontiforme de 1 microcoulomb. Eu quero que você me diga qual que é o campo elétrico a uma distância de sei lá, 1 centímetro. Tudo bem? 1 centímetro da carga. Tranquilo? Bem, fácil, né? O campo elétrico vai ser 9 vezes 10 a nona, que é o K, pura e simples aplicaçãozinha de fórmula, vezes a carga, que é 1 vezes 10 a menos 6, ou seja, eu vou colocar 10 a menos 6 aqui, dividido pela minha distância ao quadrado. Só que a distância não é 1. A distância aqui, 10 a menos 2 metros, tudo bem? Então, 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Tranquilo? Vou apagar esse exemplo aqui, vou apagar isso aqui. E vamos fazer a conta. Bem, vamos lá. O campo vai ser 9 e as potências de 10 com potência de 10. Aqui embaixo fica 10 a menos 4, certo? Porque é 2 vezes menos 2. 10 a menos 4. Se isso aqui subir para cima, eu vou ficar com aqui 10 a menos 9, 10 a nona, 10 a menos 6 e 10 a quarta. Se eu somar tudo, deixa eu ver. 10 a quarta com 10 a menos 6, 10 a menos 2. 10 a menos 2 com 9, com 10 a nona, né? Eu vou ficar com 10 elevado a sétima newton por coulomb. Caraca, que campo gigante, né? Para vocês terem uma noção de quão forte, quão potente o campo elétrico é capaz de ser. Uma carga de 1 microcoulomb, se eu tiver 1 centímetro dela, a intensidade do campo elétrico é desse tamanho.
Tudo bem? Legal. Agora vamos tentar compor aqui um exemplo maluco aqui de um campo elétrico de várias cargas. Vou pegar aqui uma linha, vou colocar uma carga aqui e uma carga aqui. Sei lá. Elas estão à mesma distância D. Tudo bem? Essa aqui é positiva e essa aqui é negativa. Interessante. E eu quero saber, nesse ponto aqui, que é uma altura H, qual que é o campo elétrico. Tudo bem? Vamos supor que essa carga aqui é mais Q e essa carga aqui é menos Q. Legal? Beleza, vamos lá. Esse exercício vai ser um pouquinho mais difícil, mas eu acho que vocês conseguem pegar. Esse cara aqui vai produzir um campo nessa direção, certo? Na direção de se afastar da carga. E esse campo aqui vai produzir um campo na direção de atrair o campo, né? Opa, tá torto. Tá torto aqui, deixa eu arrumar. Então, nessa direção aqui. Legal. Se eles têm mesmo módulo, a carga tem mesmo módulo. A distância entre eles, entre esse ponto, vou chamar ele de ponto P. A distância entre o ponto P e a carga positiva e a distância entre o ponto P e a carga negativa são a mesma distância, certo? Porque eu tenho aqui, pela geometria do meu problema, eu tenho a mesma distância. Se eu tenho a mesma distância, se eu tenho a mesma carga que está produzindo o campo, e se eu estou no mesmo meio, as forças, ou melhor, os campos elétricos têm mesmo módulo. Então, eu vou colocar aqui E aqui E também. Tudo bem? Legal. Agora, a parte de física meio que já acabou. A gente precisa fazer a soma vetorial desses caras. Então, eu sei que se eu pegar a regra lá que eu chamo de trombinha rabinho, que eu aprendi com a minha professora de física da escola. Eu pego esse cara aqui e eu vou projetar esse outro com o começo do vetor no final do outro vetor. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou projetar ele nesse lugar aqui. Tudo bem? Assim, eu tenho o vetor resultante aqui. Esse é o campo resultante. Vou marcar ele por ER. Tá legal? Beleza. Só que complicou agora, né? Qual que é o ângulo que a gente tem que utilizar? Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Se eu for fazer... Eu vou fazer uma triangulação aqui. Interessante aqui, ó. Este triângulo aqui. Neste triângulo, a gente tem esse ângulo aqui, que eu vou chamar de, sei lá, ângulo θ. Tudo bem? Para o ângulo θ, a gente tem uma distância B, uma distância D aqui, e aqui uma altura H. Certo? Legal. Lembram-se que eu falei de fazer as projeções dos vetores? Então, o campo E, vou passar para esse ponto aqui. Vou fazer outro desenho. O campo E, eu tenho uma projeção aqui na vertical e uma projeção na horizontal. O campo E vermelho, eu também tenho uma projeção na vertical e outra projeção na horizontal. Tudo bem? Então, sabendo que os campos são iguais, eu sei que este cara aqui, ele se anula com esse aqui. Esses vetores se anulam. E esses dois vetores, vermelho e azul, que sobraram, são iguais. Então, eu vou somá-los e eles vão resultar no campo resultante. Só que eu preciso saber qual que é a intensidade desse cara aqui e ela vai depender exclusivamente do meu ângulo. Legal. Então, o que eu posso fazer? Pela geometria do problema, eu sei que esse ângulo aqui também é um ângulo θ, certo? Ou seja, a projeção desse cara aqui na horizontal vai me dar a componente azul. E a projeção desse outro cara aqui na componente horizontal também vai me dar
a componente vermelha dele. E aqui também é θ. Ou seja, eu preciso descobrir qual é o cateto adjacente ao ângulo em relação à hipotenusa. Tudo bem? Isso aí a gente já está falando de geometria. Ou seja, eu preciso saber, vamos chamar esse... Ai, caramba, tem que dar um nome pro cara aqui agora. Esse aqui vai ser em vermelho, esse aqui vai ser o E2. O E2, onde é que eu vou escrever isso agora? Aqui na minha cabeça. E2, ele vai ser o cosseno do θ vezes o campo E. Tudo bem? Legal? Só que o que é o cosseno do ângulo θ? O cosseno do ângulo θ, ele é essa distância D dividido pela hipotenusa. Tudo bem? E a distância D dividido pela hipotenusa, bem, a gente precisa achar essa tal dessa hipotenusa aqui, que eu vou chamar ela de D maiúsculo. Tudo bem? D maiúsculo ao quadrado é igual a soma de D quadrado mais H quadrado. Então, D é igual a raiz quadrada de D quadrado mais H ao quadrado. Gente, não fiquem bravos comigo. E essa parte aqui não é mais física, essa parte é pura geometria. Então, E2 vai ser igual a quem? A minha distância D, dividido por essa desgraça, essa raiz quadrada aqui, D quadrado mais H quadrado, vezes o campo E. Tudo bem? Isso aqui. Só que o E2 é igual ao E1. A gente falou isso, né? Então, se eu multiplicar isso aqui por 2, eu vou ter o meu campo resultante. Gostaram? Estão bravos comigo? Então, eu vou pegar essa fórmula daqui, que eu acabei de calcular, um dos vetores, vou multiplicá-la por 2, então eu vou colocar um 2 aqui, certo? E se eu multiplico ela por 2, eu estou somando esses dois vetores, que é o meu campo resultante. Ah, professor, isso é fórmula? Não, não, isso não é fórmula. Isso é resolução de um exercício, tá? E eu quis explicar para vocês, mostrar como isso pode realmente ficar complicado, mas basta saber o quê? Basta saber a teoria básica ali do campo e depois brincar bastante com geometria. Deixa eu apagar aqui para mandar o beijo direito. Então, é isso, meus gurios e gurias. Um beijo, um queijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi difícil? Conta aqui pra gente. Comenta. Manda suas dúvidas pra gente. Diz se está sendo difícil, se está sendo legal, se está sendo chato. Pra gente sempre fazer um trabalho melhor. E dá uma curtida aí no vídeo pra gente saber que o trabalho tá ficando bacana. Tá bom? Um beijo, um queijo, meus queridos. Até a próxima.